Queridos irmãos e queridas irmãs, nós, depois de termos vivido todas as alegrias e festas próprias do tempo do Natal, aqui estamos nós então, já desde o início da semana passada, tomando o nosso caminho do tempo comum. Desde aqueles últimos dias do Natal, a gente já lembrava isso à comunidade. A gente já dizia, esse tempo do Natal é um tempo muito curto, mas um tempo cheio de muitas festas, de muitas solenidades. E essas festas e solenidades que desembocam no batismo de Jesus, celebrado no domingo passado, nos põem em seguida na dinâmica do tempo comum. E durante o tempo comum, nós vamos acompanhar Jesus no exercício da sua missão. A partir de hoje, desses domingos todos seguidos do tempo comum, que em determinado momento, daqui a mais algumas semanas, vai ser interrompido para a Quaresma e a Páscoa, mas que depois da solenidade de Pentecostes retomaremos de novo o caminho do tempo comum. Nós vamos então, ao longo desses domingos todos, acompanhar Jesus no exercício da sua missão, perceber como Jesus vai fazendo cumprir no dia a dia de sua vida, no cotidiano de sua vida, a grande missão que o Pai do céu lhe deu, de fazer acontecer na terra o reino de Deus, que outra coisa não é senão Ele mesmo presente aí no meio da humanidade. Portanto, vamos ouvir os ensinamentos de Jesus, os seus discursos, suas parábolas, o encontro dele com as pessoas, o modo com cada pessoa com quem ele se encontra, se derrama em misericórdia, em amor, em acolhimento, sem nenhuma exclusão, sem nenhuma discriminação. Nós vamos ver o modo com que Jesus perdoa, sobretudo os mais enfraquecidos e os mais lameados pelo pecado. Nós vamos acompanhar Jesus em tudo isso, nos unir aos discípulos e discípulas de Jesus, nos sentindo também nós hoje, como de fato devemos ser, discípulos e discípulas de Jesus. E à medida em que vamos fazendo esse acompanhamento a Jesus no exercício de sua missão, vamos nos dando conta também de tudo aquilo em nossa vida e na vida da nossa comunidade e na vida da sociedade inteira, que precisa ser transformado, que precisa ser iluminado pela palavra de Jesus, para que de fato o reino de Deus seja visível em nosso modo de agir, de sentir, de viver. Queridos irmãos e irmãs, hoje então, já neste segundo domingo do tempo comum, entrando na segunda semana, a gente de novo tem no Evangelho a figura de João Batista. João Batista foi alguém que nos acompanhou muito durante o tempo do Advento. Quantas vezes eu chamei a atenção aqui para isso, né? Dizendo como que João Batista é quase que a cara do Advento. Então, em muitos domingos, em dias de semana do Advento, a gente ouviu João Batista nos apresentando Jesus, nos falando daquele que viria depois dele. Encontramos também com João Batista no domingo passado, na celebração do batismo de Jesus. Afinal de contas é João quem batiza Jesus no Rio Jordão. Mas o Evangelho de hoje, escutado a partir do que nos escreve São João, não mesmo João Batista, mas o outro João, João Apóstolo, João Evangelista. João Evangelista, então, nos dá de novo esse testemunho da presença de João Batista, nos apresentando Jesus e confirmando quem é Jesus. Irmãos e irmãs, eu ficava pensando na beleza e ao mesmo tempo na simplicidade desse evangelho que marca a liturgia desse segundo domingo do tempo comum, e ficava pensando assim: muitas e muitas vezes nós, quando chegamos em certos lugares, precisamos nos identificar. Nem sempre nós somos conhecidos. Numa cidade como São Felipe é mais fácil que todo mundo conheça todo mundo, né? Que todo mundo saiba quem é todo mundo. Aqui a gente é sempre conhecido como fulano de fulano. Então, porque as pessoas não só conhecem a gente, como conhecem também o pai, não é? Então é fulano de fulano. Mas nem sempre é assim. Às vezes a gente chega em cidades maiores, em repartições públicas, por exemplo, e as pessoas querem que a gente se identifique, a gente precisa se identificar. Na hora então de me identificar, eu apresento um documento, que normalmente é o RG, e que também normalmente a gente chama de identidade, não é? Então, cadê sua identidade? Aí a gente entrega aquele pedacinho de papel.
Ora, aquele pedacinho de papel não é exatamente a nossa identidade, mas ali, naquele pedacinho de papel, estão os dados da nossa identidade, estão escritos, não é? Os dados da nossa identidade. Ali tem o meu nome completo. Aliás, a começar tem uma foto minha, né? Normalmente muito feia, ninguém fica bonito em foto 3x4, né? Mas tem uma foto minha lá. E além da foto tem o meu nome completo, tem a minha data de nascimento, o nome do meu pai, da minha mãe, a cidade onde eu nasci. Então ali de fato está um resumo, uma síntese de quem eu sou. Ora, Jesus também tem uma identidade, mas a identidade de Jesus está muito longe de ser um pedacinho de papel. Como de fato a nossa identidade também não é aquele pedacinho de papel, é muito mais do que isso, ela é apenas uma síntese de quem nós de verdade somos. Jesus então, na hora de fazer-se conhecido, não é ele que apresenta a sua identidade, mas é João Batista. E isso é muito bonito e forte no Evangelho de hoje. Jesus chega lá discreto para ser batizado. Aliás, João nem queria batizar Jesus, não é? Ele achava que ele era indigno. Quem sou eu? Eu sou pequeno demais. Mas ele batiza Jesus porque o próprio Jesus pede que se faça como está prescrito, como está previsto. E depois então de toda aquela cena, aí no Evangelho que a gente hoje escutou, João aponta para Jesus e faz com uma frase apenas, uma síntese, um resumo da identidade de Jesus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pronto. Se alguém algum dia perguntar a você quem é Jesus, e você não quiser e não puder perder tempo fazendo um grande discurso, diga a frase de João Batista. Está aí, de verdade, quem é Jesus? Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não é? A grande missão de Jesus, minha gente, é vir ao mundo para nos livrar do pecado. Essa é a sua missão. E a missão de Jesus é sua identidade é sua missão, não é? Então ele vem ao mundo, ele vem ao nosso encontro para isso, para nos livrar do pecado, para nos resgatar da condição de pecadores, para nos redimir. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque às vezes a gente pensa que a missão de Jesus é simplesmente assim: a gente peca e Jesus perdoa, a gente peca e Jesus perdoa, a gente peca e Jesus perdoa. Tá, 1000 vezes que a gente peca, ele vai perdoar. Disso a gente não tem dúvida nenhuma. A misericórdia de Deus é infinita. É diferente da misericórdia da gente, que tem limite, é de Deus não é? Então ele vai sempre nos perdoar. Mas o desejo maior de Deus não é ficar simplesmente nos perdoando das nossas quedas, mas é extinguir, tirar do meio de nós o pecado, é eliminar do meio de nós a condição de pecadores, para que nós possamos verdadeiramente viver a partir de sua graça. O sonho maior de Deus não é ficar a vida inteira nos perdoando, embora ele vá sempre fazer isso. Mas o sonho maior de Deus é ver a humanidade viver a partir dos seus ideais, a partir do que Ele próprio nos aponta como caminho. E Jesus vem ao nosso encontro para isso, para viver a vida humana como ela pode e deve ser vivida. Olhar para Jesus, para o seu modo de amar, de sentir, de viver, de se encontrar com as pessoas. Olhar para Jesus é olhar para o que Deus, o Pai, que nos enviou o seu Filho, quer para toda a humanidade, quer para todos nós. Quantas e quantas vezes eu já disse nas nossas homilias, né? Daquela música tão simples do Padre Zezinho e tão antiga, mas que diz muito, de verdade, do que é a missão de Jesus com relação a nós, do que é que Deus quer de nós através do seu Filho Jesus. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, sentir como Jesus sentia, viver como Jesus vivia. Então, tudo isso é de verdade o que Ele espera de nós. Vivendo então a nossa vida humana, Ele vai de verdade nos mostrando o caminho, nos ensinando como é que somos chamados a viver, para que a nossa situação de pecadores seja de fato eliminada, tirada do meio da gente, e a gente viva cada vez mais sendo a humanidade santa, restaurada, que Ele espera que nós sejamos. Mas, queridos irmãos e irmãs,
Isso na vida de Jesus é tão profundo, ele abraça com tanta intensidade a sua missão, a missão que o Pai do céu lhe deu, que ele é capaz de, por esta missão, ir até as últimas consequências. A missão de tirar o pecado do mundo. E quais são as últimas consequências? A morte que o pecado humano lhe impôs, a morte da cruz. E porque Jesus abraça, por amor e por misericórdia, a morte que o pecado humano pôs no seu caminho, é por isso que ele é cordeiro. No fundo, a palavra que a gente hoje escutou está lá no começo da missão de Jesus, logo depois que ele foi batizado. Mas João Batista ali, no começo da missão de Jesus, está antecipando aquilo que de verdade chegará à sua plenitude, será possível ser visto pela humanidade só muito mais adiante, no final da vida humana de Jesus, quando ele morre na cruz, porque é na cruz, entregando sua vida por nós, que de verdade ele se manifesta e se apresenta como cordeiro, aquele que derrama o sangue pacificamente. Dizem que é assim que um carneiro morre, né? Eu nunca vi, mas dizem que é diferente do porco. Porco eu já vi, porco é escandaloso para morrer, né? Então quando vai se matar um porco é um escândalo, quem não tiver coração e natureza não fica perto. Mas dizem que o carneiro não, que o carneiro morre sem dar um ai, né? Então muito silencioso e se entrega à morte. Então não é à toa que se olha para Jesus na cruz e se diz também de Jesus, aliás, João Batista diz, e a gente toma isso como profissão de fé, né? Tanto é que a gente repete isso em toda a missa, no final da oração eucarística, no meio, aliás, da oração eucarística. Então, a gente repete essas palavras de João, que nos apresenta Jesus como esse cordeiro que morre pacificamente, que morre silencioso, que morre perdoando, consciente de que sua missão é não fugir da manifestação do amor e da misericórdia de Deus, ainda que isso implique em derramar o sangue e em dar a vida. Meus irmãos e irmãs, aí então, diante de nós, está aquele que João aponta, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A identidade de Jesus já nos está dada. Nós podemos dizer então que a partir de agora, vamos ao longo desse tempo comum, caminhar não mais com um desconhecido, não mais com alguém que nos seja estranho, mas vamos caminhar com alguém cuja identidade já nos foi apresentada, já nos foi mostrada. Se então tomamos a decisão de caminhar com este cuja identidade nos está sendo apresentada, devemos então nos associar a Ele, nos configurar a Ele. O nosso batismo provoca também isso em nós. No dia que fomos batizados, nos tornamos cristãos e membros da comunidade dos seguidores e seguidoras de Jesus, lavados na água batismal, purificados do nosso pecado e chamados também ao batismo de que nos fala João hoje, no Espírito Santo, que não pode ser desassociado do batismo que a gente também recebeu no dia que recebeu o sacramento do batismo, né? Então não existem dois batismos, existe um só. E este batismo com a água nos faz também receber a graça do Espírito, que abre o nosso coração e que nos faz verdadeiros acolhedores e acolhedoras dos ensinamentos de Jesus. Daqui por diante, esta também precisa ser a nossa identidade. Quando nos tornamos cristãos, precisamos tomar consciência, então, que a identidade de Cristo deve ser a nossa. Isso não elimina a nossa individualidade. Cada um de nós tem uma identidade, isso não será jamais eliminado, mas Jesus será sempre para todos nós um referencial. É para Ele que somos chamados a olhar. E ser discípulos e discípulas dele vai significar sempre ser imitadores e imitadoras dele. Queridos irmãos e irmãs, queremos então abraçar essa missão, fazer dessa missão a nossa missão, porque de fato ela é. E ao longo deste tempo, ir nos tornando mais discípulos e discípulas de Jesus, à medida que vamos acolhendo os seus ensinamentos. E precisamos aqui tomar muito cuidado. Ao longo desse caminho, Jesus há de nos apontar duas direções que se completam. A vida da graça, a vida da santidade a que somos chamados, ela implica numa situação que a gente pode chamar de vertical, que é a minha relação direta com Deus, não é? Então existe um compromisso com nosso Senhor que eu preciso assumir, de fato amá-lo,
de pô-lo acima de todas as coisas, de não cair na idolatria, mas fazer dele de fato o meu Senhor e meu Deus, de cumprir com os meus compromissos e obrigações de cristão. Mas, queridos irmãos e irmãs, há um outro referencial aqui também que jamais pode ser perdido. E das muitas vezes em que Jesus falou da graça, da santidade, jamais deixou de fora esta outra situação. Há também aqui uma situação horizontal, que é a minha situação, a minha relação com os meus irmãos, com o meu próximo. O grande critério, o grande fato é eu medir a intensidade do meu ser cristão, do meu ser discípulo ou discípula de Jesus, é o meu modo de relação com o meu próximo, é o meu modo de relação com o meu irmão. Se eu não sou capaz de viver a graça da justiça, da paz, da busca de uma sociedade mais justa, mais igual, mais fraterna, se eu não sou capaz de me incomodar com a dor do outro, com o sofrimento do outro, se eu não luto de verdade por um mundo onde todo mundo possa viver com dignidade e graça, se o outro não é o grande referencial para mim, de fato eu estou muito longe de ser o cristão que Jesus espera que eu seja. Eu estou muito longe de ser o discípulo que Jesus espera que eu seja. Certamente ao longo desse tempo comum, aprender muitas coisas, escutar muitas coisas. Guardemos no coração e na vida cada ensinamento, cada palavra de Jesus, e tudo isso tragamos também em cada domingo para o altar da Eucaristia, para que sempre nessa dinâmica de nos alimentar da palavra e de nos alimentar do pão eucarístico, isso vai nos fazendo cada vez mais discípulos e discípulas de Jesus. Que assim seja. Amém.